O catálogo de janeiro de 2021 da Panini já foi divulgado. E aí, teve um início melhor que 2020? 2021 começou bem? Quais foram as principais novidades divulgadas nesse catálogo? Vem comigo nesse vídeo que eu listei 10 HQs da Marvel e da DC divulgadas nesse catálogo da Panini que você deveria conhecer. E lembrando que eu não ordenei as histórias de ordem crescente ou decrescente, eu só listei, mas eu não ordenei. E nesse vídeo eu só vou listar 10 HQs e vou fazer uma menção honrosa a outros. Mas caso você queira ver todos os quadrinhos divulgados, sugiro que você acesse o site da Panini, que eu vou deixar aqui na descrição. Caso você discorde ou sinta falta de algum quadrinho, sinta-se à vontade para me corrigir nos comentários. Agora, sem mais enrolação, vamos para o primeiro da lista. Sensacional! Batman Tom King Volume 1. Após a Panini ter publicado toda a fase do Tom King no Batman, em formato mensal, que ao todo são 45 edições, chegou a hora da Panini publicar aquele encadernado capa dura, que compila as edições número 1 a 6 de Batman e a edição número 1 de Batman Rebirth, porque basicamente a edição número 1 de Batman é uma continuação da número 1 do Batman Rebirth. Isso é meio confuso, mas acho que deu pra entender, né? Não. Tem os desenhos do David Finch e o roteiro do Tom King. E o nome dessa fase é Eu Sou Gotham. E provavelmente depois vai vir o Eu Sou Suicida, depois Eu Sou Bane e aí por diante. Basicamente surgem dois super-humanos em Gotham City. Que seria o Gotham, que seria como se fosse o Superman de Gotham, e a Gotham Girl, que seria como se fosse a Supergirl de Gotham. Eles basicamente servem para mostrar o que significa Gotham. Uma força do bem ou o mecanismo do mal. As críticas dessa primeira fase são bem boas, nada extraordinário, mas são boas. No caso, o auge da fase do Tom King no Batman deve vir mais adiante, e o final, segundo a maioria dos leitores, é meio decepcionante. Se eu acabei de falar da fase do Tom King no Batman, é a hora de falar do que vem depois do Tom King. Portanto, Batman número 46. Eu espero que saia com essa capa que a Panini colocou em catálogo, que tá falando que é a capa provisória. Eu espero que saia com essa capa, porque eu, inclusive, confesso que já usei essa capa de papel de parede em aparelhos eletrônicos. O roteiro do James Tynion, e basicamente, esse primeiro volume ele vai mostrar a reconstrução de Gotham, porque no final da fase do Batman Tom King, o Bane domina Gotham City e agora a Gotham City vai estar sendo reconstruída. Provavelmente isso será como se fosse um prelúdio para a Guerra Coringa. Tem um antagonista dessa fase, é o Designer, que é como se fosse, é bem semelhante ao Sherlock Holmes. Grand Design Quarteto Fantástico, é a continuação da franquia Grand Design, que teve ali a sua primeira franquia sendo a dos X-Men Grand Design, publicada em 2 volumes, e tende a ser bem semelhante ao X-Men Grand Design, apesar de não ter tantos elogios como os X-Men. Basicamente, essa história em quadrinho busca contar a história do Quarteto Fantástico em 120 páginas. Transmetropolitan Volume 2 foi publicada originalmente entre os anos de 1997 até 2002. Foi durante a época da invasão britânica dos quadrinhos, onde surgiram grandes escritores ingleses, como por exemplo o Alan Moore, o Grant Morrison e, é claro, o Warren Ellis, que é o roteirista de Transmetropolitan, que pertence ao selo Vertigo, uma história cyberpunk onde o personagem principal é um jornalista que tenta lutar contra a corrupção e o abuso de poder. O segundo volume compila as edições números 7 a 12 de Transmetropolitan. E infelizmente, no momento em que foi divulgado o catálogo, o primeiro volume de Transmetropolitan está esgotado. Cestos de Cabeça faz parte do selo Wheelhouse da DC e tem os roteiros de Joe Hill, que inclusive teve ali indicações ao prêmio Eisner. Na trama a gente tem uma moça que está sendo caçada por 4 criminosos. E ela não tem para onde fugir. Eles já sequestraram seu marido e tudo que ela tem para se defender é um machado viking. Olha, não é o meu tipo de história, confesso que não é o meu tipo de história e a trama não me empolgou, mas a Panini deu bastante destaque para essa HQ no catálogo. Quarto Mundo Lendas do Universo DC Volume 8. Esse volume causou uma polêmica e uma insatisfação dos fãs que acompanham Lendas do Universo DC, pelo fato do reajuste de preço da Panini. Antes do primeiro volume ao volume 7 custava por volta de R$25. Agora, com esse reajuste, passou a custar por volta de R$34. E o volume 9 deve ter mais um aumento de preço. Nessa edição compila 5 histórias do Senhor Milagre, uma história do Povo da Eternidade e uma história dos Novos Deuses. Amor em Vão Marvel Vintage
Marvel Vintage é aquele selo que publica histórias icônicas antigas dos personagens. Tem os roteiros do Frank Miller e do Dennis O'Neil e a arte do David Mazzucchelli. Na verdade, a maior parte dos roteiros é do Frank Miller. Desculpa, a maior parte dos roteiros é do Dennis O'Neil, mas tem algumas histórias nessa HQ que são escritas pelo Frank Miller. Essa HQ vem antes da queda de Murdock, é importante dizer isso. Na trama, as pessoas próximas de Matt Murdock vão enfrentar sérias dificuldades. Falando em Demolidor, Frank Miller e Klaus Janson, volume 2 e 3. Publicada originalmente entre 1979 e 1983. O Frank Miller e o Klaus Janson reinventaram o personagem. É uma das melhores e mais icônicas histórias do Demolidor, se não a melhor. E eu acho até que a gente pode ir além e colocar como uma das melhores da Marvel como um todo. Se não fosse o Frank Miller escrevendo, provavelmente o Demolidor naquela época a revista dele seria cancelada. E a série do Demolidor, produzida pela Netflix, teve grande inspiração na fase do Frank Miller. Foi o próprio Frank Miller que criou a Elektra. E também foi ele que matou a Elektra, tá? Eu acho que isso não é spoiler porque quase todo mundo já sabe. E ele inclusive recebeu ameaças por ter matado a Elektra. O antagonista dessa fase é um grupo de ninjas e o rei do crime. Thor Renascer dos Deuses, escrita pelo Michael Straczynski e desenhada pelo Olivier Coipel originalmente em 2007. É uma reimpressão da Panini. O Ragnarok ocorreu e o Thor teve seu fim junto com o povo de Asgard. Nesse quadrinho chegou a hora do Thor retornar. A história começa um tempo depois do Ragnarok, alguns anos depois. Asgard foi totalmente destruída durante o Ragnarok, e nesse quadrinho tem a nova Asgard que fica na Terra. E inclusive isso foi abordado no final de Vingadores Ultimato. Na prática, Asgard no primeiro momento só tem o Thor habitando em Asgard. Foi o próprio Thor que construiu todo esse novo reino de Asgard, mas ele está praticamente vazio, só tem o Thor lá. Então cabe ao Thor salvar Asgard e resgatar todo o legado de Asgard. E chegamos ao último, Eternos Jack Kirby Ônibus. Com o filme dos Eternos chegando, a Panini resolveu publicar esse ônibus pela toda a fase do Jack Kirby nos Eternos. Boa parte dessas histórias foi publicada originalmente no ano de 1970. Tem o roteiro e a arte do Jack Kirby. Conta a história de duas raças que têm um certo interesse na Terra, que são os Eternos e os Deviantes. Eles têm grande ligação com os Celestiais, que inclusive chegaram a aparecer no filme do Guardiões da Galáxia. Aí foi um pequeno frame, foi mais ou menos um segundo que eles apareceram, mas eles apareceram. São aquelas entidades cósmicas muito poderosas e gigantescas. Eles podem simplesmente destruir mundos, e eles estão fadados a chegar na Terra para serem julgados. E agora eu acabei de te contar 10 HQs do catálogo da Panini de janeiro que você deveria saber. Mas você quer ir além? Você quer ver as principais novidades que estão por vir durante esse ano que está começando? Então esse é um bom local para você estar inscrito aqui no canal, porque muito provavelmente eu estarei sempre trazendo informações que vão te agregar durante esse ano no mundo dos quadrinhos. E agora, como eu disse no início do vídeo, eu vou mencionar algumas HQs que deveriam ser no mínimo mencionados. Como por exemplo, X-Men Jonathan Hickman volume 8 e 9. A fase icônica dos X-Men que eles estão vivendo agora, apesar de a história ter dado uma decaída depois do volume 4, que foi o fechamento do primeiro arco do Jonathan Hickman nos X-Men. Campeões Invasores, que é escrito pelo Chip Zdarsky, que tá custando R$101, meu Deus. Visão e Feiticeira Escarlate, também tentando ali pegar um pouco do hype da série WandaVision, né? Apesar de eu não sei se vai ter muita influência essa aqui na série. Ômega e Cavaleiro Branco. Cavaleiro Branco já foi publicada toda aqui no Brasil pela Panini, só que em formato mensalzinho. Agora a Panini fez um encadernadão de luxo, compilando toda a fase do Batman Maldição do Cavaleiro Branco. O Conto do Multiverso das Trevas, volume 1, Lanterna Verde, volume 9, escrita pelo Grant Morrison, Liga da Justiça 46/01. Esse quadrinho, ele tá com esse número porque é a edição número 46 da Liga da Justiça, porém é um novo escritor e uma nova fase, por isso o /01. É como se fosse, semelhante ao Batman número 46. Os primeiros 45 foram escritos pelo Tom King e agora chegou um novo escritor. Então nesse da Liga da Justiça eles resolveram colocar o /01, porque querendo ou não vende mais, sempre quando tem um na capa vende mais. Liga da Justiça Antologia, que compila histórias marcantes da Liga da Justiça, e Homem-Aranha volume 7.
Se não me engano, esse quadrinho tem a capa do Mark Deodato. Porco-Aranha Apocalypse Now. E, por último, Batman Detective Comics Volume 5, que tem grande relação com a Guerra Coringa. Na verdade, a Guerra Coringa deve se iniciar nessa revista, no Detective Comics número 5. É isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, por ter me aturado durante esse tempo. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe. Te desejo um bom 2021 e tchau.